Então, Josué capítulo 3. Quantos abriram aí, digam amém. Quem não abriu, diga escola ministerial. Aleluia. Diz assim a palavra: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, mais uma vez, ela possa, Senhor, encontrar lugar em nosso coração. Fale conosco. Eu oro pela tua graça sobre a minha vida, me fortalecendo, me dando, Senhor, a unção necessária para transmitir a tua palavra. Também eu oro pelos meus irmãos, que esse ambiente seja um ambiente de sede, de fome, pessoas que querem receber a tua palavra, Senhor, que amam a tua palavra, Senhor. Oramos para que nenhum espírito contrário atrapalhe a ministração da palavra, nem incredulidade, nem sonolência, nem indiferença. Somente o Espírito de Deus tem autoridade nesse lugar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar sobre o batismo de arrependimento. Um batismo de arrependimento. O primeiro batismo que Israel passou foi o batismo do Mar Vermelho. Eles saíram da terra do Egito, simbolizando a libertação. Deus tirou Israel com mão poderosa, e essa retirada do Egito é o novo nascimento agora de cada crente. Então nós fomos tirados do Egito com mão poderosa, e Israel então passou pelo Mar Vermelho, e o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2, que eles foram batizados na nuvem e eles foram batizados no mar. Agora nós temos um segundo batismo aqui, que é o batismo do Rio Jordão. O batismo do Rio Jordão é subsequente ao batismo, é depois do batismo no Mar Vermelho. Então nós temos o nosso batismo nas águas, que simbolizam o nosso novo nascimento. Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Mas após o novo nascimento, queridos, nós entramos num processo de santificação. Então a santificação aqui é esse batismo de arrependimento. Não há santificação se não houver arrependimento em nossos corações. E para nós entrarmos em Canaã, nós temos que passar pelo Rio Jordão. Então aqui diz que eles se depararam com um obstáculo natural, que era aquele rio. O Rio Jordão, ele dividia a terra de Canaã ao meio. E eles estavam do lado esquerdo do rio. Eles precisavam atravessar o rio para tomar posse da terra. E aqui diz: só se entra em Canaã com humildade através do arrependimento. O que é Canaã? É a posse das promessas de Deus. Canaã é a vida plena que Deus tem para nós. Depois do novo nascimento, Deus tem promessas para nós. O novo nascimento é apenas o começo. Muitas pessoas pararam no novo nascimento, foram batizadas nas águas, até foram batizadas no Espírito Santo, mas pararam. São pessoas que não tomaram posse da vida plena que há em Cristo. A entrada em Canaã é a gente experimentar, por exemplo, bênção no nosso casamento. Quanta gente nasceu de novo, mas tem um casamento destruído? Quantas pessoas nasceram de novo e têm uma vida financeira falida? Quantas pessoas nasceram de novo e têm emoções que ainda estão cativas? Gente, por exemplo, que nasceu de novo e não consegue liberar perdão. Parece um contrassenso. Não deveria ser assim, mas acontece, porque são pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Então uma coisa é nascer de novo, outra coisa, irmãos, é nós passarmos pelo batismo de arrependimento, que é um arrependimento mais profundo do que aquele experimentado no dia que nascemos de novo.
Para nós nascermos de novo, é preciso arrependimento, claro, é óbvio. Ninguém nasce de novo sem arrependimento. Mas aquele arrependimento é o arrependimento inicial. Há um arrependimento mais profundo, e é que o Rio Jordão aqui simboliza. O Rio Jordão é esse batismo que nos leva a entendermos que nós precisamos de libertação em nossa alma, que há áreas da nossa vida que estão cativas, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos consertar, que há coisas que estão nos prendendo, que há pecados, práticas, valores, uma mentalidade do Egito. Eles eram escravos 430 anos. É claro que não é tão fácil deixar de ser escravo. Muitas vezes a mentalidade de escravo continua. Ela insiste na nossa vida. Então o Rio Jordão simboliza essa travessia, esse batismo de arrependimento. Há uma mudança aqui. A primeira mudança foi do Egito para o deserto. Mas agora há uma outra mudança, do deserto para Canaã. É outra etapa. E eu creio que muitos crentes, infelizmente, continuam no deserto e vão morrer no deserto, infelizmente. Porque o deserto tem se tornado um lugar de incredulidade para algumas pessoas. Muitas pessoas não estão, com a mente renovada para entrar nas promessas de Deus. Pessoas que querem romper. Se a gente fosse perguntar a essas pessoas: você quer avançar na sua vida espiritual? Você quer um casamento abençoado? Você quer finanças debaixo do domínio de Deus? Você quer suas emoções curadas? Essas pessoas diriam sim, mas não conseguem romper. Por quê? Está faltando, sabe o quê? Arrependimento. Arrependimento, irmãos, é o que vai abrir as portas para nós entrarmos nas promessas de Deus. Se você não entender a essência do que é arrependimento, você não tem como ter uma vida plena em Cristo. Não tem. Por isso que muitos estão morrendo no deserto, porque não entenderam o que é uma vida de arrependimento. Agora, primeiro, eu quero definir com vocês o que não é arrependimento. Primeiro, arrependimento não é convicção de pecados. Faz parte. O primeiro passo é ser convicto de que tem coisas que precisam mudar. Sabe qual é a pior tragédia na vida de um crente? A pior tragédia na vida de um cristão é quando ele acha que não tem mais nada a mudar. Quando ele acha que não tem mais nada que consertar. E às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem: está tudo bem. E um jejum desse que nós acabamos de fazer, que estamos encerrando hoje, esse jejum, ele nos confronta. Ao longo desses 21 dias, irmãos, Deus me mostrou coisas, atitudes, pensamentos, sentimentos que precisavam ser confessados na presença do Senhor. E olha que eu já vinha de 11 dias, de um processo intenso de Deus lá em Almirante Tamandaré. Então, entrei no jejum e Deus continuou tratando coisas na minha vida. Porque sempre há coisas em nosso coração que Deus quer tocar. Sempre há sentimentos, sempre há emoções que precisam ser tocadas. Nós precisamos de um toque de Deus. Então é uma tragédia quando a gente conversa com alguém e a pessoa, mesmo depois de 21 dias de jejum, diz assim: assim, foi bom, foi legal, mas Deus falou o que com você? Não sei, assim, Ou seja, Deus não teve acesso às profundezas da nossa alma. Então, convicção de pecado não é arrependimento. É o primeiro passo. O primeiro passo é ser convicto. Mas tem alguém que está convencido de algum pecado e mesmo assim não está arrependido. Segunda coisa, confissão de pecado também não é arrependimento. É o segundo passo, mas não é arrependimento. Então, o que é arrependimento? Veja aí em Provérbios 28, 13. Coloque aí, por favor. Quem encobre as suas transgressões
jamais prosperará. Mas o que as confessa, olha a confissão aí, e abandona, alcança misericórdia. Agora eu sei que vocês são inteligentes. Onde está o arrependimento nesse versículo? Onde está? Diga, abandona. Quantos estão aqui nessa noite? Quem está aqui comigo? Aleluia. Diga, abandona. Então, esse versículo diz que quem encobre, quem esconde, nunca prospera. Quem esconde transgressão, quem encobre transgressão, quem faz de conta que não precisa mudar, ou até propositalmente esconde, não tem como prosperar. Não tem como crescer, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem no casamento, nem nas finanças, porque pecado nos trava. Mas aqui diz, aquele que confessa e para aqui, não. Aquele que confessa e deixa e abandona. Então, arrependimento é uma decisão, coloque aí, que resulta em uma mudança de ideia. Vamos lá, por parte. O que é arrependimento? É a palavra grega metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Então, eu tomo uma decisão que vai mudar meu pensamento. Queridos, é uma decisão. Arrependimento não é sentimento. Muitas pessoas estão assim, eu não estou sentindo vontade de mudar. Ei, quando você vai sentir vontade de mudar? Quando é que a nossa velha natureza vai querer renunciar aos pecados? Quando é que o nosso velho homem vai querer se humilhar e pedir perdão? A resposta sabe qual é? Nunca. O velho homem não quer se dobrar. O velho homem não quer se quebrantar. É um defunto que insiste em ressuscitar. Porque o velho homem já foi crucificado com Cristo. Está morto com Cristo. Mas ele é um defunto insistente. Então, arrependimento é uma decisão. Diga, decisão. O que vocês não repetiram nos 2 domingos que eu preguei, hoje vocês vão repetir, tá bom? Para vocês interagirem comigo, para eu saber que eu não estou aqui sozinho, mas que tem gente aqui que está realmente sedento pela palavra de Deus. Uma decisão que resulta em mudança de mente. Eu decido abandonar esse pecado e a minha mente vai mudar com relação ao pecado. Eu decido perdoar e a minha mente vai mudar com relação à falta de perdão. Entendem o que é arrependimento? Não é sentimento. Agora, diz que o seguinte, que sucessivamente, ou seja, logo depois da mudança de mente, vai levar a uma mudança de objetivo e ação. Então, você está andando nessa direção, para o meu lado, né, direito. Você está andando nessa direção e você muda, decide primeiro em sua mente que vai mudar de direção e então muda de objetivo e muda de ação numa outra direção oposta àquela que você estava. Então arrependimento é como essa meia volta de 180 graus, que tem gente até que fala errado, né? Deus quer dar uma girada na sua vida de 360 graus. Aí tu vai voltar para o mesmo lugar que você estava. 360 graus é isso aqui, ó. Eu giro e volto para o mesmo lugar. Não, fiquei tonto agora. Deus quer te dar, porque a gente está de jejum ainda, né? Vamos entregar o nosso jejum mais tarde. E Deus quer que você dê uma girada de 180 graus. Porque isso sim é uma guinada. Você estava indo para a direita, agora você está indo para a esquerda. Não, vamos fazer o contrário, né? Melhor da esquerda para a direita. Você estava indo para a esquerda e agora você se vira para a direita. Uma guinada, ou seja, uma mudança de ideia que resulta numa mudança de objetivo e de ação. É uma decisão, irmãos. Você não tem que sentir, você tem que decidir. Amém? Agora, arrependimento bíblico implica em quê? Implica primeiro em renúncia. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, de algum sentimento, vai ter que abrir mão de algum pecado.
Sempre arrependimento é acompanhado de renúncia. Se você se diz arrependido e não renuncia nada, isso não é arrependimento. É acompanhado de uma reversão, como eu falei aqui, uma mudança de direção. Você reverte para uma outra direção, ou você reverte para um estado anterior. Digamos que você estava bem espiritualmente e você dá uma caída. Arrependimento é você voltar a estar bem de novo. Então, renúncia, reversão. Arrependimento bíblico implica em submissão a Deus. O que é a palavra submeter-se? Colocar-se debaixo, meter-se sob. Submeter-se é você se colocar debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus está acima da sua. Eu te pergunto, a vontade de Deus está acima da sua? Em todas as áreas da sua vida? Ou é você quem manda? Especialmente na área sentimental. Falar aqui para os solteiros. Porque eu já lidei com isso na minha vida. Eu dizia, Deus, eu quero fazer tua vontade. Mas tem uma área, Senhor, que dessa eu cuido. Todas as outras é do Senhor. Agora, a minha vida sentimental, quem cuida sou eu. É igual aquela história do Barba Azul. O Barba Azul, a casa tinha vários quartos. Mas tinha um quarto que era trancado. E ninguém podia entrar naquele quarto. E um dia alguém resolveu abrir a porta. E o resto da história você lê depois. Mas era um quarto secreto. Era um quarto que ninguém tinha acesso. Queridos, arrependimento é submissão. Eu confio que Deus também sabe cuidar da minha vida sentimental. Eu confio que Deus tem o melhor para mim. Aqui também diz que arrependimento bíblico é capacidade de aprender, um coração de aprendiz, um coração de discípulo. Discípulo é alguém que está disposto a aprender, que gosta de aprender, que tem um coração ensinável. E a terceira característica de um arrependimento bíblico é uma maleabilidade contínua. O que é uma coisa maleável? O que é uma coisa maleável? Que se dobra facilmente. Isso aqui é maleável. Eu posso dobrar facilmente. Isso daqui não é maleável, porque se eu dobrar, quebra. Sabe qual é a diferença de maleável para rígido? O rígido se quebra. Se você tentar dobrar uma coisa rígida, ela trinca, ela quebra. O maleável não. O maleável, vou pegar outro exemplo aqui. Isso é uma coisa maleável. Eu posso dobrá-la, e ela continua inteira. Agora, se eu tentar fazer com isso aqui, eu vou ter um prejuízo, não vou? Faço? Claro que não, né? Porque não é seu celular. Sabe por que muitas vezes nós somos quebrados? Porque somos rígidos. E quem é rígido se quebra facilmente. Nós continuamos na nossa posição. Eu não mudo. Então a lei nos quebra. Porque quem quebra uma lei, a lei quebra essa pessoa. Mas a maleabilidade. Eu falei hoje de manhã sobre o ouro. O ouro é um material maleável. A prata é um material maleável. Você derrete o ouro é derretido e as impurezas saem. Mas depois que as impurezas saem, o ouro ele pode ser batido. O ourives bate, dá a forma que ele quer, dobra, torce. O ouro tem essa capacidade. Há outros metais que são quebradiços. Se você dobrar, se quebra. Mas o ouro não. O ouro é maleável. Então, arrependimento bíblico é nessas três coisas aqui, que na verdade são 5.
renúncia e reversão, submissão e capacidade de aprender e maleabilidade contínua. Agora vamos no texto ver alguns princípios aqui desse batismo de arrependimento. Primeiro, temos que sair da nossa zona de conforto. A Bíblia diz aqui no verso 1, olha aí comigo, 3:1. Levantou-se Josué de madrugada. Madrugada é sair da zona de conforto. Alguém aqui que já trabalhou de madrugada sabe o quão é difícil você se levantar 4 da manhã, naquele sono bem gostoso, para trabalhar. Você sai da zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Sua cama, quentinha, travesseiro gostoso, né? Para quem é casado, ao lado da esposa, oh aleluia, né? Que coisa boa. Aí você tem que se levantar para ir trabalhar. Sair da zona de conforto. Arrependimento nos tira da nossa zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? A cama do pecado. Não estou falando aqui de sexo não, tá, gente? Pode ser que inclua para alguns imoralidade sexual. Estou falando da cama no sentido de conforto. Nós estamos lá confortavelmente no pecado. Por quê? Porque o pecado tem gosto doce no início, depois é amargo. Mas o pecado, no início, ele é doce. Senão ninguém pecava, né? Se o pecado não tivesse um gostinho bom no início, ninguém queria pecar. Depois ele se torna amargo. Os frutos são amargos. Mas há um conforto. Você está lá acomodado na falta de perdão. Você está acomodado em ser um péssimo marido, tratar a tua esposa feito um cavalo, um jumento. É confortável isso. Para você, para ela não. Para você é confortável dar patada, para ela é doloroso. Então nós temos que nos levantar. Aqui diz que Josué se levantou e era de madrugada. Então, se nós não estivermos dispostos a sair da nossa zona de conforto, não haverá mudança na nossa vida. Segundo princípio aqui está no verso 3. Diz assim: saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. A arca da aliança era um móvel sagrado. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. A arca da aliança era a coisa mais sagrada de Israel. A arca da aliança. E aqui está dizendo: saiam e sigam a arca. Qual era o referencial? A presença de Deus. Então, nós temos que ter como referencial do nosso compromisso com a aliança. Olhe, você tem que ter compromisso com Deus. Seu compromisso com a igreja local, conosco, não é? Com a célula, são compromissos secundários. São compromissos que vêm depois. Mas o primeiro compromisso, o maior de todos, o mais importante de todos, é a tua aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Você tem aliança com Deus? Porque se você tem, é isso que é o teu referencial. Muitas pessoas, eu fico até muito triste com isso, porque tem gente que está querendo dar mais satisfação a nós do que a Deus. Eu lembro há muitos anos atrás, que eu ia chegando em determinado lugar, não tinha o CCA ainda, era uma outra época da nossa vida, e eu quando cheguei no portão, as pessoas lá embaixo começaram foi um rebuliço, foi uma correria, e eu ouvi alguém dizer: o pastor chegou. Deus não estava lá? Deus não estava vendo? Agora porque o pastor chegou, aí tem que botar tudo no lugar. Isso é temor dos homens, isso não é temor de Deus. Deus está nos vendo. Nós, quando estamos sozinhos, quando você está viajando, quando você está com o seu celular, quando você está dirigindo, quando você está em casa, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o Senhor está lá com você. Então não é a mim que você tem que ter temor, porque eu acho que muitas vezes isso está errado. Nós temos temor dos homens, mas temor de Deus não.
É como alguém que chega para mim e diz assim: eita, infelizmente, né? Todo mundo ficou sabendo. Hã? Quer dizer que se ninguém ficasse sabendo, você estaria confortável? Não, está errado. Deus estava sabendo. Então isso é falta de temor da presença de Deus. Nós temos que ter temor por causa da aliança. E temor não é medo. Temor é um profundo respeito, é uma profunda reverência por quem Deus é. Então aqui o referencial era a aliança. Olha, eu sinto Deus dizendo a algumas pessoas aqui: você tem uma aliança comigo. É por causa de mim. É por causa de mim, diz o Senhor. Você tem que me seguir. O nosso referencial é a arca da aliança. Pode colocar o próximo. A aliança que tenho com Deus me leva ao arrependimento. Se eu realmente tenho compromisso com Deus, irmãos, o meu compromisso com Deus vai me levar a uma vida de arrependimento. Olha o que diz aqui em Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? 3 coisas: bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Sabe o que é que nos leva ao arrependimento? É a bondade de Deus. Deus é tão bom, tão gracioso, tão amoroso, que eu sou constrangido. Você já passou por uma situação assim, que você fez uma coisa errada com uma pessoa, mas a pessoa te tratou bem, a pessoa foi legal com você, talvez até te deu um presente? Como é que você se sente? Constrangido. Por que constrangido? Porque a bondade da pessoa te constrange e te leva ao arrependimento. Poxa, me perdoe, eu te tratei tão mal, mas você está me tratando tão bem. Poderia não estar me tratando, poderia estar me tratando do mesmo jeito que eu te tratei, mas você está sendo gracioso. Paulo disse isso: o amor de Cristo nos constrange. Você está sendo constrangido pelo amor de Cristo? Pela bondade do Senhor? Essa bondade nos leva ao arrependimento. Verso 4 agora de Josué. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. A arca ia na frente e eles tinham que dar um espaço. Esse espaço é o espaço que o Espírito Santo precisa em nós para nos convencer. O Espírito Santo, ele é muito gentil. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai te forçar. Ele vai respeitar. Ele precisa de espaço na nossa vida. Quem arromba a porta é Satanás. Satanás não pede licença. Vai, arromba e entra. O Espírito Santo não. Ele precisa de um espaço. Que Jesus disse a Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se abrir a porta, a responsabilidade de abrir é nossa. O Espírito Santo está batendo todos os dias, mas ele precisa desse espaço. A arca foi na frente, mas tinha 1000 côvados. Tinha 1 quilômetro de distância entre eles e a arca. Nós precisamos, não é, dar esse espaço ao Senhor, ao Espírito Santo, para Ele nos convencer. Deixe a presença de Deus ir na sua frente. Deixe seu compromisso com o Senhor te nortear. É o teu compromisso com o Senhor que vai te nortear. Isso fica muito claro na vida de uma pessoa, se ela tem compromisso ou não com Deus. Porque uma pessoa que tem compromisso com Deus, ela quer honrar a Deus em tudo e em primeiro lugar. Agora no verso 5, foram 3 dias de espera e de santificação. Qual é o processo aqui de santificação? Começa com convicção de pecados, com confissão de pecados, mas com arrependimento. Olha o verso 5 aí. Josué disse ao povo: santifiquem-se, separem-se, porque amanhã
o Senhor fará maravilha no meio de vós. Qual é a condição para Deus fazer maravilhas? Para Deus fazer milagres? Amanhã. A santificação, hoje. Isso fala de convicção, confissão e arrependimento. Deixa eu te dizer agora uma definição aqui. Sim, eu esqueci, de citar aqui. Eu falei isso no primeiro culto. Mas essas 3 mensagens, elas foram baseadas em meditações que nós tivemos lá durante a EFOL. Nós meditamos no livro de Josué. Então essa mensagem, ela não é 100% minha. Eu tenho que dar os créditos a quem merece, para que não pareça que sou eu que estou, fazendo a mensagem sozinha. Eu acrescentei alguns versículos, eu coloquei algumas palavras, mas digamos que 90% de tudo aqui é das meditações que nós tivemos lá com o pastor Cote, tá certo? Então tem uma definição que ele dá para arrependimento. Escute. Arrependimento é quando tomamos uma decisão de mudar. É quando dizemos para nós mesmos e para o mundo espiritual, para os anjos e demônios: a partir de agora, isso que eu vinha fazendo e que desagrada a Deus, essa mentalidade, comportamento de escravo, essas estruturas de escravidão na minha vida, a partir de agora eu não faço mais. Nem que eu tenha que suar sangue, como diz lá em Hebreus, capítulo 12. Eu não faço mais, eu decidi. E ele diz o seguinte: quando tomamos essa decisão dentro de nós, irrevogavelmente, quando você diz, é para valer, Deus, eu decido abandonar essa prática, essa atitude, eu decido perdoar, eu decido abrir a minha vida à ação do Espírito Santo. Quando você toma essa decisão irrevogavelmente, é aí que o pecado se dobra debaixo do poder do Espírito Santo. O pecado vai te deixar. Não é você que vai deixar o pecado, é ele que vai te deixar. Amém? Mas você fez o quê? Se posicionou diante de Deus. Senhor, eu estou decidido, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu estou aqui renunciando o pecado na minha vida, atitudes erradas, eu estou renunciando, Senhor, falhas do meu caráter. Eu estou aqui, Deus, decididamente, irrevogavelmente, irretratavelmente. E então o Espírito Santo vai cooperar contigo, e o pecado vai se dobrar diante do Espírito Santo. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão. Então, coloque aí, a decisão de atravessar o Jordão é nossa. O milagre é Deus quem faz. O milagre de abrir as águas é Deus, mas a decisão de atravessar é nossa. Vamos encerrar aqui lendo os versículos 14 a 17. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, então eles decidiram, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante deles. Onde era que a arca ia nesse momento aqui? Na frente. Diga, a arca ia na frente deles. Agora você vai ver que há uma mudança agora. A arca não vai mais na frente, preste atenção. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, as águas que vinham de cima pararam de correr. Ou seja, foi um muro, como se tivesse uma represa. As águas estavam correndo de norte a sul e pararam. O milagre, Deus fez esse milagre. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Agora a arca ficou aonde? Atrás. A arca estava na frente, era o referencial, era como Deus chamando: venham, venham, é possível, vocês podem mudar, vocês podem vencer a vocês mesmos, vocês podem vencer o pecado, venham. Quando eles vieram, a arca parou no meio do Jordão e eles passaram. Sabe por quê? Porque a base da santificação é a nossa vontade, é a nossa decisão. Deus não vai fazer isso por mim e nem por você.
Por exemplo, para eu ser um melhor esposo, Deus não vai fazer isso por mim. Deus vai me dar graça, Deus vai me ensinar, Deus vai me dar recursos, mas quem decide ser um bom esposo sou eu. Se eu não decidir, eu vou continuar machucando minha esposa o resto da vida. Mesmo sendo crente, mesmo tendo sido nascido de novo, mesmo tendo sido batizado nas águas, falo até em línguas, mas sou um cavalo batizado. Literalmente, um cavalo batizado nas águas. Por quê? Porque eu não decidi me santificar. No meu casamento, você sabia que Martinho Lutero disse que o casamento é a maior escola da vida? Quantos solteiros aqui querem casar? Levanta a mão. Quem não levantar a mão vai ficar no caritó, viu? Tô nem aí. Teve gente que já levantou as duas. Eu quero te dizer, quando você casar, você vai entrar numa escola. Martinho Lutero disse: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de convento. Ele era um monge, né? Então ele vivia num convento. E ele disse: 1 ano ao lado de Catarina, era o nome da esposa dele. 1 ano ao lado de Catarina me santificou mais do que 10 anos no convento. 1 ano ao lado de Cristiane me santificou mais do que 10 anos no ministério pastoral. E ela pode dizer também isso. Casamento nos santifica se nós estivermos decididos e render a nossa vontade e renunciar àqueles passos que eu falei. Ser maleável. Então, santificação, a base da santificação é a vontade. A arca parou e quem atravessou foi o povo. A arca veio depois. Deus parou as águas. Deus para as águas. Mas somos nós que decidimos atravessar ou não. Deus respeita, irmãos, a nossa vontade, a nossa decisão. Então eu queria que a gente orasse nesse momento. Vamos ficar em pé. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Os pastores vão ficar aqui à frente, as pastoras. Os líderes de célula que iriam ajudar, vocês vão ajudar só entregando as bandejas aqui a nós, certo? À medida que for terminando, aí você vai nos ajudando. Se tem algum líder que puder vir, eu acho que a pastora Cleo já entendeu como seria o esquema. Ou os supervisores podem nos ajudar. Mas agora, antes de cear, eu deixei a ceia para o final exatamente por ser esse momento de renovação de aliança com Deus. Nós queremos renovar a nossa aliança com Deus. Eu e a pastora Cristiane, nós vamos descer também, certo? O Ministério de Música vai cantar e nós vamos descer. Você vai pegar aqui o cálice e o pão conosco, volta para o seu lugar, junta com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, se eles estiverem aqui, e nós vamos cear em família. Aí é que nós vamos orar, abençoando o pão e o cálice. Mas vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, em cima da palavra, daquilo que nós ministramos. Um batismo de arrependimento, a travessia do Jordão. Um arrependimento mais profundo. Espírito Santo, nós pedimos o convencimento do Senhor. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Senhor, por convicção de pecados em nosso coração. E eu oro agora por confissão. Veja, se o Espírito Santo está te mostrando alguma coisa, ou ao longo desse jejum ele te mostrou, ou nesse culto, o Espírito Santo te revelou, falou ao teu coração, confesse agora diante do Senhor. Eu vou fazer uma oração intercessória. Eu vou me colocar na brecha em favor de você e dessa igreja. E eu vou confessar os pecados como se fosse você e como se fosse a igreja, o CCA. Senhor, me coloco na brecha agora, em intercessão, em favor, Senhor, dos meus irmãos e em favor dessa igreja. Perdoe-nos, Senhor,
Perdoe-nos quando temos sido infiéis. Perdoe-nos, Senhor, quando temos sido relaxados na sua obra. Perdoe-nos, Senhor, quando temos colocado outras coisas e pessoas na frente do Senhor, ídolos em nosso coração. Perdoe-nos, Senhor, quando o nosso coração tem sido duro e resistente à Tua palavra. Perdoe-nos por toda indiferença. Senhor, perdoe-nos quando temos sido negligentes naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, fazendo a Tua obra relaxadamente. Quando, Senhor, não temos cuidado das vidas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, não temos cuidado do ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos perdoe, Senhor, quando temos sido infiéis nas nossas finanças, infiéis, Senhor, em contribuir com a Tua obra, com os dízimos, com as ofertas, em sermos generosos com os pobres, com os necessitados. Senhor, nos perdoe por muitas vezes só termos o temor dos homens. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar do que com o que o Senhor está pensando. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe como maridos, como esposas que estão aqui, quando nós muitas vezes estamos maltratando o nosso cônjuge, quando nós estamos, Senhor, maltratando os nossos filhos. Nós te pedimos perdão nessa hora, Senhor. Quando abrigamos no nosso coração rancor, raiva, ira descontrolada, ódio, quando não perdoamos, Senhor, quando há sentimentos de vingança em nosso coração, nós pedimos perdão, Senhor. Ó Deus, eu oro nesse momento de confissão, para que cada um aqui olhe para si. Senhor, eu me coloco como intercessor, mas eu peço que cada um aqui reconheça o seu pecado e confesse-o diante do Senhor. Mas também eu oro por arrependimento, por um abandonar, pelo deixar. Eu oro, Senhor, para que deixemos, tomemos a decisão que é a nossa parte. Em nome de Jesus.